Graça e paz, irmãos. Vamos dar início no culto desta noite, cantando o hino 151 do cantor cristão, Comunhão, 28ª mensagem da série Dependência Total de Cristo. Quão preciosas são as horas da presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois Ele é meu abrigo quando o tentador vier. Quando o tentador vier, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado, enfraquecido em hesitações fatais, a Jesus eu me dirijo nestes tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação, trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor. Saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Paz perfeita, graça e luz. Vamos orar. O Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor no santo, no eterno e glorioso nome de Jesus Cristo. E pedir ao Senhor, Pai, a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Senhor, esperamos pelo Senhor todos os dias, porque nós contamos com o auxílio, nós contamos com a misericórdia, nós contamos com o favor, nós contamos com a provisão, nós contamos com o Senhor para tudo. Como é dito pelo próprio Senhor Jesus, sem Ti nada podemos fazer. Então esperamos pacientemente pelo Senhor e temos sido ajudados, temos sido socorridos, temos sido abençoados. De todas as formas, Senhor Deus, nós temos enfrentado lutas e adversidades, mas também temos tido vitórias, porque a nossa fé está em Ti. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação. Muito obrigado a Deus por ouvir as nossas orações, por responder às nossas orações, por perdoar os nossos pecados e prover-nos das necessidades que temos em todas as áreas do viver, inclusive espiritualmente falando. Eu te agradeço no santo, eterno e glorioso nome de Jesus por Tua imensa graça, bondade e misericórdia. Amém. Hino 359 do cantor cristão. Hino 359 do cantor cristão. Jesus me guia de prazer
palavra de consolação em todo trânsito se ver, me guia sempre tua mão, nos guia, que prazer é sua mão que me conduz em cada passo de mistério que me dirija, meu Jesus. Às vezes quando vem aflições no meio de dor, por água mais do bravo mar, e a mão do meu Senhor Jesus me guiou, que prazer é sua mão que me conduz em cada passo de mistério que me dirija, meu Jesus. Ajuda-me a não murmurar qualquer que for a condição. Contente vou, pois guiarás por tua gloriosa mão. Jesus me guiou, que prazer é sua mão que me conduz em cada passo que é mistério que me dirija, meu Jesus. E quando a morte a mim vier, e minha vida te ceifar, por ti guardado, meu Senhor, contigo espero então morar. Jesus me guia, que prazer é sua mão que me conduz em cada passo e é mistério que me dirija, ó meu Jesus. Os irmãos podem se assentar. Estamos em fase de experimento de um novo microfone e ainda há um tempo de adaptação, bem mais potente, bem mais nítido, muito mais tecnologia, mas ainda temos que, o irmão Alex lá no som tem ainda uma fase de adaptação. Mas louvado seja Deus, porque até aqui nos abençoou o Senhor. Graças a Deus, temos a oportunidade de virmos à igreja. Isso é tremendo na nossa vida, de poder estar com Deus e com os irmãos aqui para aprendermos mais da sua santa e bendita palavra. Nesta série de subtemas, essa é a terceira mensagem de viver andando no Espírito. Estamos falando acerca da vitória sobre o mal, que é a consequência de permanecer em Cristo. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós não podemos nem obter vitória sobre o mal e nem permanecer em Jesus Cristo. O crente se desliga do mal ao estar ligado em Jesus Cristo. Em João capítulo 15, versículo 5, João capítulo 15, versículo 5, está escrito: eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podereis fazer. Ó Senhor,
permanecer, apesar das muitas lutas, tribulações, tentações, adversidades, nós lutamos para permanecermos ligados no Senhor. Porque se nós não estivermos ligados em Ti, o Senhor não estiver ligado em nós, de maneira nenhuma nós vamos ser vitoriosos. E, Senhor Deus, viver uma vida de derrota é uma tragédia. É viver uma vida na carne em derrota e na eternidade derrotado, perdido, sem Deus e sem salvação. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da sua igreja, no nome de Jesus. Amém. Falávamos na semana que se iniciou agora, no domingo, dentro desse tema, sobre o relacionamento, e nós devemos manter nossa ligação com Jesus através da oração. E a segunda mensagem de hoje é nós estarmos permanecendo em Jesus, nessa ligação com Jesus através da leitura da Bíblia. Amados de Jesus Cristo, eu não sei como anda a sua leitura bíblica devocional diária. Não sei se você tem tempo para estar um momento lendo a palavra de Deus e estudando e meditando nela. Eu sei que nesses tempos nunca foi tão evidente o fato de se remir o tempo, porque de fato nós estamos vivendo dias maus. E é importante lermos e meditarmos e estudarmos a palavra de Deus, porque nela nós aprendemos a conhecer a Deus e a sua vontade. Se nós não olharmos o manual do fabricante, a gente vai andar aí pelo mundo dizendo que é crente, que tem como única regra de fé e prática a palavra de Deus, mas não tem contato com a palavra. E essas questões elas são problemáticas porque ela traz o prejuízo de não conhecermos a Deus. Ela traz o prejuízo de não atentarmos para a vontade e a soberania dele. E ainda, além de tudo, nós pecamos contra ele, pecamos contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ainda reina a ignorância e o desconhecimento. Então, se estudarmos a palavra de Deus e obedecermos o mandado de Jesus Cristo, que nos disse: examinais, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E em outra parte, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então não dá para estarmos ligados em quem nós não conhecemos. Nós passamos uma grande parte da nossa vida nos contentando com cânticos, com salmos e provérbios, e ainda nós não estudamos a palavra, porque nós não encontramos tempo para aprendermos. E no aprendizado, amados de Jesus Cristo, vem o temor de Deus. Não que isso faz com que nós nos elevemos diante de outros que desconhecem. Pelo contrário, há uma responsabilidade ainda maior do crente que estuda a palavra de Deus e conhece Deus, conhece a vontade de Deus, aquilo que agrada e desagrada a Deus, aquilo que abençoa ou aquilo que não abençoa. Então nós vamos ter vetores, bases, limites para vivermos conforme o querer e a vontade dele. Então, amados de Jesus Cristo, nós precisamos
urgentemente lermos a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, é um instrumento ou uma ferramenta do Espírito Santo para nos guiar e mostrar a nossa conexão com Deus e com o próximo. Se nós insistirmos em não conhecer a Deus por intermédio da sua palavra, nós vamos estar transgredindo contra Deus e contra nós mesmos. Nós não podemos, para conhecer, nós não perdemos para conhecer a Deus, a sua voz e a sua vontade real, santa e absoluta, se nós não estivermos em comunhão com Deus por intermédio da Bíblia, que nos faz ter mais intimidade com Deus por intermédio do temor, da obediência, da fé, da esperança. E, amados de Jesus Cristo, com a leitura da palavra de Deus, sempre é necessário orar antes. Pedir que Deus abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos e nos cerque com os teus anjos para que a gente possa ler, entender, guardar a palavra no nosso coração e aprendermos e nos santificarmos cada vez mais, porque nós também seremos dirigidos pela pessoa do Paracletos, do Espírito Santo de Deus. Alex, coloca para mim aí o texto base desta palavra, que está em Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Mateus, capítulo 7, 24 e 25. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amados de Jesus Cristo, quantos de nós, no nosso dia a dia, sofremos tempestades que tentam minar-nos, que tentam derrubar-nos, que tentam nos destruir. Nós mesmos, por nossas capacidades humanas e pessoais e intelectuais, nós não temos como permanecermos e vencermos e permanecermos de pé se não for por intermédio de Deus, se não for pelo auxílio do Espírito Santo, se não for pela misericórdia de Deus e pelo conhecimento de Deus nas nossas vidas. Irmãos, é perdição, é total. Então, amados de Jesus Cristo, como é dito na palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você ouviu, creu, se converteu, entregou a sua vida a Jesus, se batizou e a sua fé nasceu, brotou. Mas você precisa crescer na graça e no conhecimento. Então, para você crescer na graça e no conhecimento, apenas as mensagens que nós proferimos aqui às quartas, aos domingos pela manhã e aos domingos à noite, embora seja o mesmo pastor que prega na mesma palavra, é muito pouco. Você precisa de mais. Você já imaginou você se alimentando só domingo pela manhã, só domingo à noite e na quarta-feira? Você estaria aqui? Você já tinha perecido, você já tinha morrido. Há um corpo físico e um corpo espiritual.
Você pode olhar e fazer uma analogia de quão esquelético é o seu corpo espiritual? Está morrendo em inanição, de fome. Por quê? Falta palavra. E falta Deus. Falta comunhão com Deus. Se você não tem tempo para Deus, de que adiantou viver? É Ele que nos criou, é Ele que cuida da gente, é Ele que provê todas as coisas para nós. Então eu preciso conhecer esse Deus. Então, amados de Jesus Cristo, o primeiro passo aqui do crente é ouvir e ler. Ser um bereano, né? O que está sendo falado está na palavra. Se eu quero conhecer mais, eu tenho que estudar mais. Então, amados de Jesus Cristo, Jesus destaca com ele e com a sua palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Comer a gente come bastante, né? Até fica muito gordo de tanto comer, né? Mas o que adianta ter um corpanzil, ser forte fisicamente e espiritualmente ser raquítico? De que adiantou? Não é a intenção de Deus que nos diz, mas antes crescei na graça, no conhecimento de Deus. Isso é importante para nós, porque eleva a nossa confiança, eleva a nossa obediência, o nosso temor, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso testemunho e a nossa confiança em Deus. Isso é importante, porque tendo Deus ou a comunhão com Deus, essas coisas são importantes. Olha, segundo ponto a estarmos destacando aqui, nessa 28ª mensagem da série Dependência Total de Cristo, é que nós temos liberdade espiritual para fazer ou não, para estudar ou não. Nós temos livre-arbítrio na nossa vida material e temos livre-arbítrio na nossa vida espiritual. Bom, se a fé vem pelo ouvir e ler a palavra de Deus, eu quero dizer para mim mesmo, não é nem para vocês, é para mim. Eu, Sérgio, falando para o Sérgio. Sérgio, o que adianta você ouvir e ler a palavra de Deus se você não a pratica? Então não basta ter o conhecimento, tem que ter a aplicação no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, e as pessoas possam ver Cristo em nós. É muito importante praticarmos o que está na palavra, ainda que na prática do nosso dia a dia, na palavra, tenhamos muitos contradizentes, muitas inimizades, mas é bom colocar em prática. Cristo diz: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Não é o servo maior do que o seu senhor. Então eu tenho que praticar. E não basta só o conhecimento intelectual. Isso é muito pouco. Então a leitura bíblica deve gerar em nós uma mudança de vida.
uma mudança de atitude, uma mudança completa, de dentro para fora, para que possamos dizer aquilo que as pessoas sabem. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Nos Salmos 119, 105, fala sobre este praticar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amados, nós vivemos em um mundo tenebroso. Se não for a iluminação do Espírito Santo por intermédio do conhecimento e do temor a Deus, e a palavra nos ensina para mantermos comunhão com Deus através da oração e da palavra, na prática de desenvolvimento ascendente, nós erramos e pecamos e transgredimos. Fazemos mal para nós mesmos, fazemos mal para quem convive com a gente, fazemos mal para com o próximo. Como nós podemos alcançar alguém? Orar por alguém. Como pode a gente orar por uma pessoa sem estar justificado em Cristo? Nossa palavra em oração, ela tem poder até de ressuscitar mortos. Mas nós devemos estar em Cristo. Nós não podemos ser crentes só no domingo de manhã, só no domingo à noite e só na quarta-feira, ou nos cultos avulsos dos lares. Essa semana tem, amanhã tem culto na casa de quem? Na casa da irmã Meire, né? É a irmã Josineide que vai estar pregando lá amanhã. Então, amados, essas questões é muito pouco, porque o tempo é muito pequeno. São 4 horas em uma semana. São 7 vezes 4, 28. Vamos ver a matemática. 7 vezes 2, 14. São 168 horas semanais, dos quais nós, quando somos assíduos às programações da igreja, o que a gente vê? Com 4 ou 5 horas. Vai sobreviver a uma tentação? Você vai sobreviver a uma dificuldade? Alguém vai chegar em você e pedir uma oração, a sua oração vai resolver alguma coisa? Você tem que se autorregar. Você é obrigado a conhecer a Deus. Como é que você vai conviver com aquele que você não conhece eternamente? Aqui lá na terra você não conheceu. Aqui na terra você não obedeceu. Você vai no céu fazer o quê? Turismo. Você vai vencer um maligno como? Essas questões são importantíssimas, porque faz parte da vida do crente. Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25. Tiago 1, 22 e 25. Olha só. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Como que eu vou me tornar um praticante da palavra se eu não conheço a palavra? E não somente ouvinte. Espera aí. Mas lá o senhor está se contradizendo, pastor, porque lá no primeiro ponto da mensagem, o senhor fala para ouvir e o senhor fala para ler. Mas o que adianta ouvir, ler
sem praticar. É um contrassenso, não é? Você não pratica, do que adiantou você ouvir? E de que adiantou você ler? Então, amados de Jesus Cristo, você tendo somente ouvinte e não praticando, você não está enganando o pastor. Você não está enganando o irmão em Cristo. Quem é que você engana? Você mesmo. Você imaginou ser uma bobona? Ser um bobão espiritual? Não basta se vestir de crente. Não basta orar como crente, cantar como crente, dar a paz do Senhor Jesus como crente, se não guardar a palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração. Você tem escondido dentro do seu coração se você não estuda a palavra. Como o Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo que você tem visto e ouvido? Como? Lá no passado era muito comum ouvir o seguinte: saco vazio não para de pé. Tem um monte de gente caída. Mas por quê? Porque Deus não tem os nutrientes suficientes. Tem gente que dorme com a Bíblia na cabeceira, mas não lê. Mesma coisa eu hoje fui um neurologista, né? Para ver sobre alguns problemas que eu tenho de neuropatia, né? E eu me surpreendi, vim até chateado, estou meio chateado hoje, porque quando eu era mais novo, batia lá no meu joelho e meu pé ia para frente, né? Agora eu nem senti o martelo bater. Parado o pé, estava parado o pé, ficou. Puxa vida, então vamos ver qual é a causa. A causa é o diabetes. Qual é o problema? É uma série. E aí entra coluna cervical, aí vai ter que fazer aquela computadorizada para ver como é que está o cérebro, para ver como é que está. Enfermado, tem muitos crentes enfermos. Porque eu estava conversando ontem na UTI de um hospital. Eu sei que você não toma remédio. E o Espírito Santo me disse que é por isso e por isso. Você tem hipertensão e não toma o remédio. O remédio fica ou na bolsa, ou na gaveta, ou na caixinha. Eu comprei ele. Ou eu fui lá na farmácia da prefeitura e peguei ele. Mas eu não tomei ele. Ele pode fazer alguma coisa? Se ingerido, sim. Se cumprir as determinações, sim. Ela me disse hoje, eu vou te receitar isso. Falei, isso eu não tomo. Por quê? Eu não tomo por isso. Eu tomo esse. Então, dentro dessa composição, eu vou te dar esse aqui. Toma esse aqui de manhã e toma esse aqui à noite. Ok. Eu vou tomar. Eu não gosto de remédio. Tem alguém que gosta aqui? Mas eu preciso. A Bíblia é um remédio. Há uma enfermidade gravíssima que se chama pecado. E eu sou fruto do pecado. E em pecado me concebeu meu pai e minha mãe. Então eu peco porque sou pecador, fruto do pecado. E nesse pecado eu morro, como todos morrem em Adão. Mas eu ouvi a palavra, o primeiro amor me fez eu ler o máximo que eu pude, mas aí depois eu me contentei e eu não preciso mais. Eu não preciso disso para ser crente, para ser membro de igreja, não, mas para estar ligado com Deus, sim.
Porque você pode orar por uma pessoa e quando chega situações extremas, você pode chegar para a pessoa na força do Espírito Santo e dizer: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Disse aqui para um rapaz que teve AVC lá na igreja, em um pronto-socorro, e fiz o maior barraco lá, porque a cunhada queria manter ele perto dela, ali no postinho, e conseguiu uma internação para ele. Ele disse, ele não podia falar, porque estava com a língua enrolada. Ele disse, você não vai morrer aqui, você vai ver os seus filhos crescerem, você vai ver os seus filhos casarem. Que poder tenho eu para falar isso ou determinar alguma coisa? Nenhum. Mas pela fé os mundos foram criados. Está aí até hoje. Orando por aquele que está na UTI, ontem disse a ele para que o Espírito de vida se apoderasse a ele. Embora o Espírito Santo tenha me falado sobre ele não tomar os medicamentos, e o motivo pelo qual não toma os medicamentos, disse para ele que ele vai sair de lá pela fé. Porque a palavra me dá certeza que eu li lá na palavra, eu leio lá na palavra, eu estudo a palavra e sei que Deus é fiel. Deus é fiel. Então, amados de Jesus Cristo, nós perdemos. E a gente não adianta se enganar. Então, amados de Jesus Cristo, aqui nesse capítulo 7, nos versículos 24 e 25, ele fala sobre pedra, ele fala sobre rocha, ele fala sobre fundamento. Aquele que não estuda a palavra é aquele que tem a sua vida em cima da areia. Tem base sólida. A casa vai cair. Vai ser destruído. Porque Cristo é a rocha eterna. Nós temos que construir a nossa vida espiritual em Cristo, que é a rocha que ele diz aqui. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Então, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, cai chuva, tem problema, tem dificuldade, dentro lá da própria casa, dentro do próprio casamento, dentro do serviço, em qualquer outro lugar, ainda que se avolume o poder, a fúria, você não cai. Você permanece. A tempestade passa e você permanece. Mas quando você não está em Cristo, que o seu fundamento ele não é Cristo, que não é a palavra de Deus, e ela é apresentada por Deus e nos apresenta ela como rocha, e a rocha, que é a palavra, é o único alicerce capaz de nos manter firmes e em comunhão com Deus, independente de crises internas e externas. Nós passamos por lutas, como aquele cântico do cantor cristão que diz: temos por lutas passado, umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas os teus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado. A palavra de Deus sustenta, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus, ela é poderosa. Então, amados de Jesus Cristo, nós devemos manter a nossa fé, a nossa comunhão com Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer hora. João capítulo 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes
na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você atentou para o fato do que Jesus Cristo está mostrando aí aos judeus que se converteram? Ele coloca uma condicional para as pessoas permanecerem em Cristo, para deixar as velhas tradições, os velhos costumes, a velha maneira de viver. Portanto, Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Então, eu olho para Jesus, autor e consumador da fé, eu mantenho comunhão com Deus por intermédio da oração, no estudo da palavra, e não é só com uma revistinha de domingo pela manhã, não. Na aulinha, e agora tem algumas pessoas dando, né? E aí a gente vê muitas coisas, mas e o resultado? Porque desafiados, a palavra de Deus, ela desafia a todos e sempre, inclusive esse que nos fala. Então, amados de Jesus Cristo, a leitura bíblica só cumpre o seu propósito em nossa vida quando nos leva a experimentar, viver na prática a vontade de Deus. Tem vivido sob a vontade de Deus? Se não, o que é que te impede de examinar a palavra? Ah, sabe o que é? A minha vista é ruim. A gente vê, a gente é de igreja de periferia, e a gente vê que o grau de escolaridade que as pessoas têm é pequeno. Então, tem pessoas que dizem que não lê bem porque não usa óculos. Ou se usa óculos, o óculos ele está fraco. Ou, amados de Jesus Cristo, se você lesse mais a palavra de Deus, nem de escola você precisaria. Minha mãe era analfabeta de pai, de mãe e de parteira. Ela leu a Bíblia 37 vezes. Não tem impedimento. A pessoa, ela aumenta o conhecimento, aumenta a sabedoria. Então, amados de Jesus Cristo, não tem motivo para não conhecermos a Deus, não tem motivo para não conhecermos a vontade de Deus, de sermos abençoados e abençoadores, de sermos revestidos com todo o poder, de falarmos aquilo que vivemos, de demonstrarmos aos outros que, de fato, Cristo vive em nós. O amor de Deus está em a nossa vida e através desse amor nós alcançamos outras vidas. É muito importante o crente estudar a palavra de Deus. Orar é fantástico. Mas, amados de Jesus Cristo, vamos ler um pouquinho mais a Bíblia? Vamos estudar um pouco mais, meditar mais um pouquinho nela. Tem dúvida? Escreve, pastor, tem tempo. Pastor é pastor 24 horas dia. Eu tenho tempo. A gente conversa sobre, a gente fala sobre. Aquilo que eu não souber que responder, eu disse, irmã, a senhora me dá irmão, se me dá um tempinho que eu vou estudar, principalmente agora que eu estou esquecendo quase tudo. Eu vou, mas o Espírito fará lembrar do que tendes visto, do que tendes ouvido. Marca isso que eu te falo. Vai lá, estuda, revê. É assim, assim, assim. Ninguém sabe tudo, mas tem que estudar. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? O que é que te impede? Sabe o que é, pastor? Que trabalhar, sabe que a vida é dura, as contas tem e tal.
Espera aí, o dinheiro que você ganha, cadê ele? Guardou muito? Vai morrer, para quem que vai ficar? Tem que ter um tempo para Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Mas como você é praticante dela se eu não leio ela? Complicado, não é? É difícil, não é? Às vezes a gente tem lá alguma coisa, acontece alguma coisa, eu falo para a minha companheira, a minha esposa, a minha fiel, a ajudadora. Ludmila, isso é por causa disso, 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 disso. Pastor, isso é isso. E aí depois eu falo para ela, você viu o que eu disse? O Espírito fala, tem contato com Deus. Você nunca é pego de surpresa. Nunca. Mas por quê? Você tem comunhão com Deus. Isso é importante. Uma Josineide teve numa quarta-feira, eu fui convidado para ir em uma casa. Lembra? Um homem junto com uma mulher, ela de uma igreja, ele, Raimundo, entrei lá na casa dele, lá no quarto dele, e disse para ele o que acontecia dentro lá daquele quarto. E para encerrar e fechar a conta, perguntou aonde eu morava. Eu moro lá na rua Rosa Sebastiani, naquela rua que você leva as quengas lá. Ele era preto e ficou branco. A senhora lembra disso? É umas coisas loucas, né? Mas como pode? É comunhão com Deus. O Espírito Santo de Deus fala no nosso coração. E aquilo que ele fala, a gente não se engana, porque Deus não mente. Eu entro em casas e mando buscar em vários lugares isso, aquilo. Quem é que me falou sobre? Faço limpeza espiritual. Então, o Espírito Santo nos dá discernimento, porque nós temos comunhão com Deus. Não adianta, irmãos, ficarmos membros de uma igreja 100 anos sem conhecermos o Deus da igreja. E onde Deus se revela pela palavra. Estude a palavra e ore sem cessar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Conheço pouco da tua palavra. Preciso conhecer mais. Conheço pouco o Senhor ainda. Preciso te conhecer mais para não ter nenhuma surpresa. Vou continuar meditando e estudando, testemunhando e proclamando a tua palavra. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém.